TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada! Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, que é sempre, pessoal, preparado com muito carinho para cada um de vocês que nos acompanham. Se milite, se não milite, vocês são todos bem-vindos aqui. Quem não é milite ainda, passe a se tornar também para poder fazer parte dessa grande família da Milícia da Imaculada. Vocês sabem, vocês que já vêm acompanhando aí, percebem que nós estamos com quadros novos no programa Viver com Fé e Saúde e que em breve nós já vamos estar também com um cenário novo, mas nesse momento, no primeiro bloco, eu quero chamar aqui para vocês o bloco Viver com Fé. E, gente, mês de Maria, né? Quem está conosco é o Frei Mateus Venâncio e ele vai trazer uma mensagem sobre a Mãezinha do Céu. E o recorte de hoje, gente, é o Sim de Maria. Vamos acompanhar? Olá, Cláudia, salve Maria Imaculada, todos vocês que nos acompanham também pela Rede Imaculada de Comunicação. Uma alegria estarmos aqui no programa Viver com Fé. Vamos hoje refletir um pouquinho sobre o Sim de Maria nesse mês de maio, esse mês mariano. Aprender de Maria tudo que ela tem para nos ensinar. Em primeiro lugar, nós precisamos refletir quem é essa imagem, essa pessoa da Virgem Maria para o mundo, para nós. Sabemos, através da tradição católica e também da Sagrada Teologia, que quando Maria recebe o anúncio do anjo Gabriel, ela é apenas uma menina, né, na sua idade de aproximadamente uns 15 anos, mais ou menos, já dentro de uma tradição familiar, prometida em casamento a José, e com todos os sonhos e projetos que uma moça nessa idade, nessa perspectiva de vida tem. Maria então recebe o anúncio do anjo através de uma experiência religiosa, de uma experiência do transcendente, recebendo uma grande notícia, que ela seria a grande colaboradora no projeto salvífico de Deus para a humanidade. Importante também nos dar conta de que Maria tinha a compreensão de todas as profecias do tempo antigo. Como uma boa judia, ela tinha conhecimento de todas as profecias e de tudo aquilo que Deus havia prometido para o seu povo. O que ela não tinha consciência é de que ela faria parte desse processo de salvação. Recebendo então o anúncio do anjo, Maria se coloca prontamente para responder sim a Deus para essa obra de salvação para toda a humanidade. E abre mão, assim também dos seus sonhos, dos seus projetos individuais para responder ao sonho de Deus. No final do relato do Evangelho de São Lucas, Maria diz a frase célebre: faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Isso serve de exemplo para nós também hoje. Será que nós temos deixado com que a palavra de Deus, a vontade de Deus se realize na nossa vida, ou a nossa vontade muitas vezes tem estado acima da vontade de Deus? Se nós tivermos a capacidade de dizer sim a Deus, como Maria disse, nós veremos grandes coisas acontecer na nossa vida. Agora, se a nossa vontade estiver sempre acima da vontade de Deus, a possibilidade de fracasso é muito grande. Que a Virgem Imaculada nos acompanhe, nos oriente e nos dê a graça de sempre responder sim a Deus. Salve Maria Imaculada! Frei Venâncio, muito obrigada pelo seu sim, assim como Maria, pelo seu sim aqui para o Viver com Fé e Saúde, aqui a TV Imaculada. E, pessoal, ouvir falar sobre Maria, né? Algo que acalenta realmente o nosso coração e nos leva à reflexão sobre quais são os sims que a gente está dando na nossa vida, né? Quais são os recortes que nós estamos buscando. Muito obrigada, Frei, mais uma vez pela sua participação aqui conosco no programa Viver com Fé, no recorte, no bloco Viver com Fé.
E pessoal, para o mês agora, para essa semana, nós organizamos um tema que ele não é muito discutido, ele não é muito falado, por incrível que possa parecer, para algumas pessoas é um recorte ainda desconhecido. Também sofre alguns preconceitos, então nós vimos como muito relevante podemos abordar esse tema que está assim próximo da gente, às vezes a gente nem se percebe e nem percebe que está acontecendo no outro. A síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Esta síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e com responsabilidades constantes. Síndrome de burnout. Esse é o tema do programa desta semana. Então, a nossa convidada para esse tema muito importante é a psicóloga Adelzira Souza Soares. Ela está falando lá de Nova Andradina, já está aguardando que vai falar aqui com a gente daqui mais um pouquinho. Uma amiga querida, uma colega maravilhosa, que está assim há muito tempo já na minha caminhada, eu já conheço ela há muito tempo, então muito feliz por recebê-la aqui conosco. E vai falar para a gente sobre a síndrome de burnout. Ai, 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 olha aí. Então chama aí as pessoas para a gente poder saber exatamente o que é a síndrome, como que acontece e onde é que ela está instalada, tá bom? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meus irmãos, nessa semana estaremos falando sobre síndrome de burnout. E a nossa convidada, com muita alegria aqui em meu coração eu recebo, a minha colega e amiga Adelzira Souza Soares, ela que é psicóloga e vai trazer aqui algumas informações bem relevantes acerca do tema. Seja bem-vinda aqui, Adelzira. Olá, Claudinha, paz e bem para você. É um prazer imenso estar contigo falando sobre esse assunto tão importante. Muito importante mesmo, até porque, de certa forma, acaba de uma maneira silenciosa, mas você vai trazer aqui pra gente todos esses aspectos, não, Adelzira? Paz e bem para ti também. Mas conta pra gente exatamente o que vem a ser a síndrome de burnout. Então, Claudinha, a síndrome de burnout, o nome síndrome já diz, né? Ele é um conjunto de sinais e sintomas que vai denunciar o esgotamento emocional, entendeu? Uhum. Ou seja, essa palavra, ela vem da palavra inglesa, onde Freudenberg, em 1974, ele cunhou a seguinte teoria, que a síndrome de burnout é o esgotamento emocional, é o queimar-se por completo. Quando a pessoa não tem mais suporte psicológicos para enfrentar as dificuldades e os problemas referente ao trabalho. E aí as pessoas acabam acreditando, né, que só está cansada, que só foi um estresse, que só está esgotada, e a pessoa às vezes nem tem noção de que realmente já está com a síndrome, né, Adelzira? Conta pra gente o que pode causar a síndrome de burnout. Então, o que causa, na verdade, a síndrome de burnout é justamente a demanda do trabalho. A pessoa tem, por exemplo, um trabalho que exige competitividade, ou um trabalho que exija, por exemplo, produtividade. Então, muita cobrança. E, aliado a isso, também vem o perfil psicológico, né, da pessoa, que tem mais propensão a desenvolver ou não a síndrome de burnout. Exato. Então, significa o quê? Que mesmo com, por exemplo, uma equipe com uma sobrecarga de trabalho, não significa que todos eles desenvolverão a síndrome de burnout. Existe uma predisposição, então, para que aquela pessoa realmente desenvolva. Isso, exatamente isso, Claudinha. O perfil da pessoa, então, ele influi muito em desenvolver ou não, porque às vezes a pessoa tem uma pressão muito alta da empresa ou da família, porque está trabalhando demais, mas a pessoa ela tem suporte psicológico, entendeu? Exato. Ela tem lazer, ela tem uma série de outras coisas que vai fazer com que a pessoa não desenvolva a síndrome.
Exato, exatamente. Por isso que às vezes a gente vê aquela pessoa que, embora todas as pressões que ela tem no serviço, ela consegue desenvolver de uma vida saudável, com qualidade de vida, sobretudo, né? Os outros Sim. afazeres, enfim. Mas fala pra gente, a síndrome de burnout, ela tem algumas fases, não? Fala pra gente sobre essas fases, querida. Tem. Friedberg, né? Friedberg e a Malachi, que é uma autora também inglesa, ela dizia o seguinte: eles colocavam 3 fases, né? A primeira fase, então, é a exaustão emocional, onde a Ok. pessoa ela tem estresse o dia inteiro. Então, essa seria a primeira fase, né? A segunda fase já seria a despersonalização. O que seria despersonalização? A pessoa desenvolve uma frieza emocional mediante aquele público que ele deveria prestar o serviço, né? Então, ele tem uma frieza, um distanciamento emocional referente com relação a esse público que ele deveria atender, que ele deveria prestar serviço. Então, essa é a segunda fase. E a terceira fase já seria a diminuição no envolvimento pessoal no trabalho. Ou seja, a pessoa perde a motivação, ela não produz mais o tanto que deveria produzir, e aí vem aquele vazio interior. Então, são as 3 fases, né? Passa por essas 3 fases. Apesar de que tem autores que falam de 12 fases, né? Aí já são muito mais extensas. É a pessoa que tem uma necessidade de aprovação constante, ela tem acúmulo no trabalho, ela tem problema de pressão, então uma série de outras coisas. Mas, principalmente, são essas 3 fases. Exaustão emocional, né? Que é o estresse constante, a despersonalização, que é a insensibilidade perante aquele público que ele deveria estar prestando serviço, né? E a diminuição da produtividade, que é a terceira fase da síndrome, e que a pessoa realmente já está instalado a síndrome do burnout. Exatamente. E aí, às vezes, a pessoa fala, né? Não está mais interessado no trabalho, não está mais querendo trabalhar, e na verdade essa pessoa está necessitando de ajuda, não? A gente costuma ver muito isso, claro, em vários âmbitos, mas falando do meu recorte, que é do ambiente hospitalar, a gente observa isso muito em ambiente hospitalar. E aí as pessoas acabam até sendo criticadas, né? Nossa, como que pode fulano de tal fazer um trabalho tão bom e agora está caindo, não está mais interessado no trabalho, então está caindo a sua produtividade, não está mais se importando com o paciente. Na realidade, é uma pessoa que está adoecida e que necessita desses cuidados necessários, não, Delzira? Por isso que é importante, né, Claudinha, a pessoa estar atenta, tanto os colegas como a família e a pessoa própria. E isso exige um autoconhecimento muito bom. Sim. A pessoa chegar e falar, olha, eu não estou legal, está acontecendo alguma coisa. Para quê? Para pedir ajuda antes que se instale a síndrome por completo, que é a terceira fase, entendeu? Então, é muito importante esse olhar de não diminuir o sofrimento do outro. Às vezes as pessoas têm a tendência de diminuir o sofrimento alheio, entendeu? Ah, não é nada, é frescura, tá com preguiça. E é uma série de outras coisas mais. E aí acaba minimizando o problema do outro, que na verdade é muito grave, e isso acaba até em afastamento de trabalho, não, Delzira? Sim, sim. Além desses sinais que você nos trouxe em relação às fases, como que a gente pode saber se a pessoa está entrando em burnout, Delzira? A pessoa que está entrando em burnout, em primeiro lugar, ela tem um estresse constante. Ela vive no estresse, né? Depois ela tem um cansaço excessivo, seja físico ou mental. Ela tem medo, tem pessoas que têm até ataque de pânico, né? Tem também alteração do apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso, insegurança. Então, são vários sintomas, Claudinha, em que a pessoa, né, ela tem no trabalho ela começa a desenvolver e que de repente não presta atenção. É negatividade, ela acha que o mundo inteiro está contra ela, fadiga, dores musculares, diarreia, uma série de sintomas. E sintomas assim que a pessoa às vezes nem se dá conta do que está acontecendo consigo, Perfeito. Né? Você tem uma ideia, eu atendi um paciente faz o quê? Faz um mês, mais ou menos. E ele é bancário. Sim. E ele, você tem uma ideia, ele está há 5 anos evitando ser promovido, a promoção dele
querem promover ele a gerente e ele não aceita se promover, ele diz que vai embora, porque ele não suporta a pressão. Olha. Então, ele tem pânico, ele tem suor, ele dá dor de barriga, para você ver o prejuízo que traz para a vida pessoal da pessoa. Sim, até porque ele se sente, ele se coloca num lugar de inferioridade, né? Acreditando, Também. sobretudo, que ele não vai dar conta, né? Sim, sim. E sofre demais, tanto o paciente quanto a própria família, porque realmente ele poderia, né, desenvolver grandes habilidades que os outros enxergaram nele, mas que às vezes, talvez até por conta da síndrome, a pessoa não consegue enxergar o seu potencial, não, Adelzira? Sim, exatamente. Então, essa questão também de negar, por exemplo, uma promoção, é uma das ações que a pessoa com síndrome de burnout tem. Elas vão agir dessa forma também, negando, por exemplo, uma promoção, no caso desse paciente que você trouxe para a gente? Então, o negar uma promoção indica, na verdade, até um pouco saudável, porque ele disse o seguinte: se eu for promovida a gerente, eu não aguento a pressão, eu vou embora, eu vou pedir as minhas contas. Aham. E ele tem 22 anos de bancário, para você ter uma ideia. Nossa. Então, assim, limita a vida profissional da pessoa, É. entendeu? E ele se acha incompetente para o cargo, ele acha que ele não vai dar conta. Então, traz até um sentimento de inferioridade. Mas aí é preciso tempo, né, para ele poder processar tudo o que está acontecendo com ele assimilar, então ele ressignificar que ele tem potencial, que ele tem condições sim, mas de uma forma saudável, né, Adelzira? Porque, na verdade, não adianta a gente estar num ambiente onde a gente é promovido e a gente não está feliz, ou então a gente não está em paz com a gente mesmo, com as nossas emoções, os nossos sentimentos, não? Então, por isso que é importante, eu digo sempre o seguinte, Claudinha, a importância de nós encontrarmos o nosso propósito. Isso. O propósito de vida, porque o meu propósito de vida, ele vai trazer realização pessoal. Isso. Entendeu? Então, quando eu encontro o meu propósito me encontra, eu sirvo com alegria. Então, isso é um fator de proteção de saúde mental. Exatamente. E aí a gente vem com aquelas frases, né? Meu Deus, eu amo tanto que eu faço e ainda me pagam para fazer aquilo que eu amo, né? Exatamente. É como se eu ganhasse para fazer a coisa que eu gosto, para realizar esse prazer, para ter esse prazer. E não é peso, né, Adelzira? Pelo contrário, né? Satisfação e faz até bem pra gente. Agora, conta uma coisa. Quanto tempo dura o burnout? O burnout, ele depende. Por exemplo, quando você descobre o diagnóstico que você está com burnout, o tratamento pode durar de 1 mês a 3 meses. Ok. Tá? Ou mais, dependendo de cada pessoa, dependendo da resposta de cada paciente. Sim, né? Até porque quando ele procura ajuda, ele acaba percebendo que tem vários outros caminhos, vários outros aspectos que são relevantes para a sua qualidade de vida e ele se descobrir, né? E ele ter o autoconhecimento, né? Caminhar com as suas condições, sabendo que todos nós temos potencialidades e todos nós temos fragilidades também e tudo bem, né, Adelzira? Exatamente. E lembrando que o principal tratamento da síndrome de burnout é a terapia. Isso. É a psicoterapia. Por quê? Aí eu vou me conhecer, aí eu vou aprender a mudar meus hábitos, entendeu? As condições de trabalho e por aí afora. Exatamente. Então, é uma resposta que a pessoa tem que dar. Exato. Conta pra gente agora, quem dá o laudo de burnout? Como? Quem dá o laudo de burnout? Quem dá o laudo de burnout é o psicólogo clínico, né? Ou um psiquiatra. Isso. Os dois estão aptos a perceberem, a diagnosticarem. Agora, quem faz o encaminhamento médico e tudo mais, normalmente é o psiquiatra, né? Que faz o laudo, que faz o diagnóstico, para a empresa encaminhar para o CAT e tudo mais, entendeu? Sim, e é tão importante que a pessoa, porque às vezes a pessoa ela não se percebe. Para ela simplesmente ela está com uma sobrecarga de trabalho, para ela simplesmente umas férias vai resolver, e aí acontece muito da pessoa retornar das férias e do primeiro dia já ter um impacto muito forte no ambiente de trabalho, né? Então, os amigos, os colegas de trabalho, a família pode perceber isso e também pode orientá-lo de que alguma coisa ali tá diferente, não, Adelzira?
Principalmente os que estão próximos, né, Claudinha? Sim. E aí é onde entra a gente ter a empatia de Isso. estar, assim, o cuidado com quem está do meu lado. Por que Exato. fulano está diferente? Ele não era desse jeito, agora ele está agindo diferente. Sim. Então, tudo isso vai ajudar a diagnosticar a síndrome antes que ela se instale por completo, que é a Exato. terceira fase, que é a exaustão por completo, onde eu digo sempre assim, a síndrome de burnout é como se a pessoa espanasse o parafuso, não aperta, mas não tem mais condições, perde completamente todos os suportes. E acaba perdendo a sua função profissional também, né? Porque Sim. também acaba não vendo sentido, como você falou, da importância de nós termos sentido naquilo que nós realizamos, naquilo que nós fazemos. A pessoa acaba achando que ela não se encaixa mais ali, vamos dizer assim, né? E aí acaba colocando os pés pelas mãos, às vezes pedindo até uma demissão, né? Sim, sim, exatamente. Algo que poderia ser evitado, se tratado a tempo, né? Exatamente. E algo que é falado há muito tempo já nas organizações e que, na realidade, as pessoas não percebem que é algo minucioso, algo que é gradativo se construindo dentro de si, né? Não é uma coisa assim que amanheceu, já está com a síndrome. É algo que vai sendo construído gradativamente, né? Isso. A gente fala que a síndrome, ela progride de maneira insidiosa, ou Olha. seja, ela é insidiosa por quê? Porque ela é silenciosa, ela vai de pouco. Primeiramente, você não vai dando conta do estresse constante e vai aumentando e vai progredindo, entendeu? Exatamente. Por isso da importância de a gente poder ter um olhar célere, né? Um olhar rápido Isso. em relação a isso, né? Para que a gente possa, de fato, fazer com que essa pessoa tenha qualidade de vida. E isso também está no aspecto da compaixão, não, Delzira? Exatamente. E compaixão é o quê? A gente poderia dizer que compaixão é empatia. É o sentir com o coração do outro, sentir o que o outro está sentindo. Exato. Estar ao lado do outro, caminhar ao lado do outro no ritmo dele, não no nosso, né? Porque a gente fala, né? Mas esse trabalho é maravilhoso. Caramba, mas ele precisa dessa pausa, né? E por falar em pausa, aguarda só um momento que eu já volto te chamar, tá bom? Muito obrigada, querida. Porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo, voltamos já já com o nosso programa, mas eu te convido para ficar aí para você poder acompanhar a sequência das falas que a Delzira está trazendo aqui para a gente, que são bem relevantes, que às vezes está do nosso lado do burnout e a gente não está percebendo. Então a gente pode, estender a mão para a gente poder ajudar aquele colega de trabalho também, tá bom? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. E você que está chegando agora, nós estamos falando nessa semana, queridos, sobre síndrome de burnout. O que é isso? Ai, ai, ai. A nossa convidada, a psicóloga Delzira Souza Soares, já falou bastante pra gente no primeiro bloco, né? É algo tão relevante, que é tão importante, tá no dia a dia, a gente tem que ficar de olhos abertos. Mas agora, Delzira, nós falamos, né, sobre causas, enfim, da síndrome de burnout, os sintomas também. Mas quem está em casa pode estar pensando assim, mas não pode ser uma depressão? Não pode ser o estresse? Porque nós falamos, né, o estresse acaba, né, desenvolvendo a síndrome de burnout. Então, conta pra gente, qual que é a diferença desses três recortes? Síndrome de burnout, depressão, estresse. Então, Claudinha, é importante a gente estar atento, porque como a sintomatologia, tanto do burnout como da depressão, são semelhantes, eles podem se confundir, né? Mas a síndrome de burnout, a diferença é que na síndrome de burnout, ela é um estresse crônico referente ao ambiente de trabalho. Então, ela é específica do trabalho. Sim. E já a depressão não, ela pode ser por outros fatores, ela envolve qualquer idade, qualquer profissão, entendeu? Então, o diferencial é que a síndrome de burnout, ela é referente ao trabalho, à vida profissional. Sim. Né? Lembrando que no burnout, todo burnout tem depressão. Isso. Tá junto. Sim. E nem toda depressão é síndrome de burnout. Exatamente. E o estresse, querida? Então, o estresse, ele é uma resposta do organismo, né? Porque o estresse, na verdade, quando a gente fala do estresse, ele é saudável, por quê?
porque ele está em Exatamente. defesa e a favor da defesa da vida. Exatamente. Então, agora, o que é ruim é quando ele passa a ser doentio, quando que ele é doentio? Quando ele está atrapalhando a minha vida pessoal, profissional ou de relacionamentos, interrelacionamentos, entendeu? Que é a vida familiar. Exato, eu vejo tão importante você falar o estresse de uma forma saudável, porque as pessoas têm o hábito de colocar um rótulo no estresse como se fosse algo totalmente negativo, e não é, né? Até porque um estresse pode ser ocasionado por situações boas. Uma própria promoção no trabalho pode gerar um estresse. Nossa, eu estou sendo reconhecido, eu vou ter que me doar mais, eu vou ter um salário diferenciado. Isso também gera um estresse no nosso organismo, como você falou, é uma reação do nosso corpo, do nosso organismo, né? E a depressão também tem a questão da tristeza, né, Delzira? Que às vezes as pessoas estão tristes, estão numa tristeza e já acham que é depressão, né? Sim, exatamente. Tanto o exemplo que eu te dei lá do bancário, entendeu? É uma promoção, é uma coisa boa, mas ele não dá conta. Exatamente. Uma viagem, você vai fazer uma viagem, também é estressante, vem muita ansiedade. Então, o estresse em si, ele é bom, porque ele é um fator de proteção, né? Ou você foge, ou você enfrenta o problema. Exato. Depende como você vai lidar com isso. Agora, ele se torna ruim quando ele é crônico todos os dias e você não está dando conta de enfrentar aquela demanda, né, de estresse em você. Quando ele te paralisa, né? Porque Exatamente. se você na verdade, negar aquilo de bom que está te acontecendo, mas você vai em busca de ajuda, até para você poder se perceber o porquê, tudo bem, isso também é saudável, né? O que não pode é paralisar, né? Isso. É o estresse que paralisa, é isso que é ruim. E que traz perdas, né? Exato. A minha vida pessoal e profissional. Exato. Conta pra gente, síndrome de burnout tem cura? A síndrome de burnout, depois de instalada, Cláudia, ela não tem cura. Ela tem tratamento. Okay. E aí, o que a pessoa pode fazer? Ela tem que ficar atenta para ela não cruzar essa linha tênue de novo. Novamente, entendeu? Okay. Não cruzar aquela fronteira do estresse. E aí onde entra? Aí ela vai ter que fazer mudança de hábitos, que é caminhada ou exercício físico, praticar uma fé. Eu defendo muito isso. Sim. A pessoa tem que ter uma religião, uma fé, praticar isso, porque isso é também fator de proteção. Então, mas cura não tem. Exato. Ela vai ter tratamento e ela ficar atenta para ela não cruzar de novo aquela linha tênue da síndrome de burnout. Não voltar para aquele lugar de novo. Não há como a gente não colocar a espiritualidade em nossa vida sobre os vários recortes dela, não, Delzira? É também uma super forte rede de apoio também nesse cuidar, né? Sim. Então, não sei se você... Claro, com certeza, você sabe, existe uma artista, ela é americana, e ela tem um livro que é a Zana Zarar, né? Que ela fala sobre a inteligência espiritual, e que é aquela que dá suporte a todas as outras inteligências. Exatamente. Então, a importância da gente desenvolver essa espiritualidade, porque envolve compaixão, envolve uma série de outros sentimentos que é referente à espiritualidade que a gente pratica, né? E é um estudo lindo, um estudo maravilhoso, que também é ciência, né, Delzira? Se a gente parar para pensar, não tem como a gente... é que nem quando vai se tratar de um paciente, né? Não tem como só cuidar do cabelo, só cuidar da pele, só cuidar daquilo. É o todo, né? É o todo que compõe, não? Sim, sim. É mente, físico e também espiritual, né? Exatamente. Conta pra gente quais são as profissões que geralmente são mais afetadas pela síndrome de burnout. Olha, em primeiro lugar, em geral, né, médicos, enfermeiros, todo o pessoal da saúde, que lida com a saúde, né? Aí vem jornalistas, advogados, professores, psicólogos, sim. policiais, bombeiros, carcereiros, agentes de segurança pública, controladores de voo, motorista de ônibus, uma série, telemarketing, uma série de profissões. Professores, não sei se você falou, acho que sim, né? Professora, então, a minha tese de mestrado foi, inclusive, um estudo feito com os professores de uma universidade particular aí de Campo Grande. Olha só. E você percebeu realmente que o estresse, ainda que seja, né,
E aí, de uma universidade é muito grande o estresse, né? exatamente. E aí, contando, já que a gente está nesse ambiente, né, Cláudia? Lembrando aí agora o pânico que foi, o que dizia que ia ser o dia 20, né? Que ia ter aquele massacre. Agora, você pensa a cabeça dos professores para lidar com eles próprios, com os alunos e com os pais. Exatamente. O estresse que não é que esses professores estão passando. Que são pais também, não, Delzira? Que também Que são são pais, pais e têm os também. seus filhos também, Sim, né? Então não há sim, como com certeza. a gente tirar esse recorte. Quando você fala, sobretudo em relação à área da saúde, os profissionais que trabalham em hospitais, em UBS, em clínicas, enfim, a gente está falando de todo o apanhado, não tirando o serviço de psicologia também, que também Sim. são grandes afetados, né? O que você faz com tudo aquilo que você recebe, com tudo aquilo que você ouve, né? Da sua Sim. escuta, né? Do seu paciente. Mas é quando você fala sobre a não cura, mas de perceber essa linha tênue, né? De ter o autocuidado. Quando a gente fala nesse recorte da área da saúde, tem muito aquela questão de se permitir ser cuidado, né? Porque nós, da área da saúde, nós estamos aqui, não, eu escolhi cuidar, eu cuido. Então, quando acontece do adoecimento, é também essa percepção de aceitar ser cuidado também, né, Delzira? Perfeitamente, Cláudia, porque é como você falou. Às vezes a gente está do outro lado e a gente acha que a gente está no papel do cuidador e que eu não posso adoecer, mas aí é onde entra que a gente precisa entender que o cuidador também precisa ser cuidado. E que a gente precisa ter esse olhar, de se permitir também até se deixar cuidar. Sim, sim, exatamente. O médico, ele pode nos afastar por síndrome de burnout, não? Também, né? É importante esse afastamento, saúde, né? Todo o pessoal da área da saúde, médicos, enfermeiros, todos, sim, de maneira geral. Sim, sim, sim. E como que a gente vai lidar com uma pessoa com síndrome de burnout, Adelzira? Como que nós vamos fazer com aquele colega? Então, em primeiro lugar, aprender a não julgar, né, Claudinha? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, não diminuir a dor do outro. Isso. Em terceiro lugar, se colocar presente, do lado, entendeu? Para ajudar, para conversar. E depois também, quando perceber, até denunciar para a empresa o que está acontecendo. Levar para a instituição o que o colega não está passando bem, que alguma coisa deve ser feita. Até porque ele prefere, de repente, silenciar, embora os atos, as atitudes, enfim, acabam aparecendo pelo olhar do colega, mas ele prefere silenciar porque tem medo, sobretudo, de um desligamento, por exemplo, né? Então, como comunicar, Adelzira, à empresa, como comunicar no trabalho, na instituição onde você está, a síndrome de burnout? Então, quem comunica à empresa, bom, primeiro ele vai pegar o laudo, ele vai pegar o diagnóstico dele e vai levar para a empresa. E a empresa, quem tem a função de comunicar ao INSS, né, a comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT. Então, a empresa quem vai fazer esse papel de comunicar para afastar ou não esse funcionário. E é importante a gente ter essa consciência que uma vez diagnosticado com síndrome de burnout, não significa que ele é incapaz, que ele ficou incompetente, porque é a percepção que as pessoas têm, né? Meu Deus, agora eu tenho um rótulo e eu sou incompetente agora, né? Pois é. Então, e aí assim, é por isso que é importante o diagnóstico e a pessoa se conscientizar de que realmente ele está adoecido, para que ele procure esse tratamento e ele volte ao mercado de trabalho novamente. Porque a síndrome de burnout, ela pode ser incapacitante, mas a pessoa não vai ficar inválida para o resto da vida se ele fizer um bom tratamento, se ele tiver um bom acompanhamento, entendeu? Exatamente. Por isso dá a percepção de que quanto mais precoce você observar esses sintomas, mais possibilidade de você continuar desempenhando com excelência o seu trabalho, né? Exatamente. Porque o que importa, na verdade, é que eu digo sempre, o que importa é que a pessoa esteja bem. E ela tem que perceber isso, entendeu? Como ela está no ambiente de trabalho, como ela está na família. Você observa que na pandemia, mesmo com aquelas pessoas que foram trabalhar de forma remota, acabou algumas pessoas sendo acometidas por síndrome de burnout, Adelzira? Com certeza, Claudinha. Por quê? Primeiro porque era uma pandemia, né, Claudinha? Já algo muito estressante.
né? O medo de sair de casa. Então, foi um período muito estressante. O medo de se contaminar e contaminar as pessoas que ama, contaminar aquelas outras pessoas também que a gente nem conhece, mas tenha compaixão, né? Perfeito. E aí a pessoa fica em casa, onde ela não estava habituada de ficar o dia inteiro, né? Ali dentro de casa, só diante de uma tela, sem interação social nenhuma. Né? Então, é muito estressante. Então, muitas pessoas desenvolveram, e também veio também a cobrança da produtividade, e tudo isso é estressante demais. E se a pessoa não saber lidar, ou não tiver suporte psicológico para lidar com isso, então ela vai... Porque normalmente a síndrome de burnout, Claudinha, é importante a gente falar que ela acomete principalmente pessoas muito motivadas inicialmente. Olha. Aquelas pessoas que levam a sua profissão como um sacerdócio. Uhum. Professora é uma profissão sagrada, o médico, então, salvar vidas e tudo mais. Então, essa pessoa ela começa muito motivada no começo e depois ela vai se perdendo esse elan da profissão dela, entendeu? Essa beleza, esse sentido de vida. Sim, sim. Até porque são pessoas que se cobram demais, né? Então, as pessoas que se cobram demais e acham que ser perfeccionista é super saudável, a gente sabe que não é, né? E aí acaba caindo nessa questão exatamente de se punir, de se culpar, de achar, né? Que realmente você tem que dar conta de tudo. E não é assim, a gente tem que saber das nossas limitações, né? Então a pessoa acha que a vulnerabilidade, eu me colocar como vulnerável é ser fraco. E ser vulnerável não é fraqueza, porque todos nós somos vulneráveis, em um momento ou outro. E não tem problema, tá tudo certo. Eu assumo ser vulnerável em algum momento. Em algum momento eu assumo, eu peço ajuda. E não tem problema. Isso é pessoa que tem uma fortaleza, inclusive. Uma saúde mental boa. Exato. Exatamente. E a gente tem essa percepção, como eu já falei anteriormente, de se permitir atravessar a fronteira, de passar a ser cuidado. E tudo bem, né? Por que eu reforço muito isso? Porque eu vejo profissionais da saúde passando por situação assim, tem resistência em buscar ajuda, porque tem vergonha, né, Adelzira? Porque fica com vergonha, por exemplo, dentro do hospital, se tem a psicóloga que vai cuidar disso, tem vergonha de entrar na sala da psicóloga e o colega ver. Ou então em consultório a gente observa os pacientes da saúde, eu tiro, né, dos meus pacientes, os que são médicos, enfermeiros que são da área da saúde, preferem escolher os últimos horários ou os primeiros, onde o consultório está mais vazio e ninguém vai ver ele entrando. Né? Então, ainda tem essa questão também do preconceito, né? Exatamente. Olha, fulano está indo num psicólogo. Graças a Deus isso melhorou muito, mas é assim, está indo num psicólogo, está louco. E aí eu brinco, sabe, Claudinha, assim, ó, a pessoa que procura ajuda e que procura... Eu digo sempre, terapia é um direito de todo mundo. Deveria todo mundo fazer uma terapia bem feita. Por quê? A pessoa, quando ela fala, fulano tá louco, eu falo, não, quem procura ajuda e sabe que precisa de ajuda é uma pessoa muito saudável. Exatamente. Até porque para se tornar uma pessoa melhor, né? Exatamente. Agora, você já pensou um psicólogo acometido de uma síndrome de burnout? Exato. A pessoa, aí vem na cabeça da pessoa, eu que deveria estar cuidando, eu estou vivenciando essa situação, o que as pessoas vão dizer? Exatamente. Né? Não vão querer mais cuidar comigo, né? Não vão querer mais se cuidar comigo. Esse psicólogo não é bom. E não é assim, é algo que é inerente do ser humano, né? Porque, como eu falei, todos nós temos habilidades e dons, aquilo que nós fazemos bem pode fazer bem a alguém, mas a gente também tem que saber que não somos heróis, não dá para colocar o dedo na tomada e se fortalecer, né? E que todos nós temos potencialidade, sim, mas também temos as nossas fragilidades e precisamos fazer as pazes, sobretudo com as nossas emoções, né? Exatamente. É por isso, Cláudia, que eu sempre falo, autoconhecimento é caminho para a felicidade. Porque quando eu me conheço, eu consigo me perceber, eu consigo saber como que eu reagiria em certas situações, eu consigo controlar as situações ruins, eu consigo dominar as minhas emoções ruins, entendeu? Então, o autoconhecimento é a chave para tudo. Exatamente. Para tudo. Exatamente. Conta pra gente agora
Diz para quem está nos assistindo, nos acompanhando, qual a importância, qual a relevância de um tema como esse para nós podermos trazer aqui no nosso programa. Nossa, é de suma importância, Claudinha. Por quê? Porque vocês, na verdade, eu até me admirei quando o Felipe falou para mim para falar sobre síndrome de burnout. Porque não se fala dessa síndrome. Fala de depressão, fala de ansiedade generalizada, fala de um monte de outras coisas, mas ninguém está falando dessa síndrome que é tão importante, tão incapacitante no ambiente de trabalho, da vida profissional. Isso envolve a vida pessoal da pessoa, envolve toda a pessoa, entendeu? Exato. Então, é de suma importância levantar esse tema, porque tem muita gente... Olha, você tem uma ideia, Cláudia? Eu estava dando uma olhada, no Brasil, 32% de pessoas, 32% das pessoas, 32 milhões de pessoas estão acometidas da síndrome de burnout. E 45 desses 32 milhões de pessoas são mulheres. Olha. A mulher tem mais, porque a mulher tem uma carga de trabalho maior que o homem, ela é muito mais sensível. Então, é de suma importância esse tema, trazer para levantar a discussão. Exatamente. E eu volto a fortalecer aquela fala que diz que somos heróis, principalmente a dona de casa, heroína, porque ela tem, né, o trabalho fora, tem o trabalho em casa. Ninguém é herói, né, Deusira? E ainda assim, os heróis também precisam do antídoto, né? Então, nós precisamos do nosso antídoto, que é do autocuidado, principalmente, e não achar que a gente realmente pode dar conta de tudo. A gente pode dar conta daquilo que a gente tem condições, né? Exatamente. Por isso a importância também, Cláudia, que eu falaria para todo mundo, autocuidado. Aprenda a se cuidar, a se olhar, em todos os sentidos, físicos, né? Fazer caminhada, encontrar com pessoas, tomar um cafezinho com um amigo, conversar com pessoas queridas, entendeu? Passear com a família, lazer, entendeu? Cuidar, ter uma boa terapia, fazer uma boa terapia, e também a espiritualidade, que é cuidar desse lado, que é o suporte de todas as outras dimensões humanas. A pessoa pode estar acometida de uma doença, mas se ela tiver uma espiritualidade fortalecida, ela está bem. Ela dá conta de lidar com a vida daquele jeito, entendeu? Exato. Então, é esse cuidado que eu diria é biopsicossocial e espiritual. Exatamente, exatamente. Nós conversamos com a Deusira Souza Soares, ela que é psicóloga, falamos sobre síndrome de burnout. A Deusira está falando conosco lá de Nova Andradina. Então, até para o meu autocuidado, meu amor, quando você vier a Campo Grande, me avise para nós tomarmos um cafezinho do autocuidado. Vai ser uma alegria muito grande reencontrar você, viu? O prazer é todo meu, querido, e com certeza vamos tomar esse cafezinho, sim. Vai ser um prazer imenso estar com você aí, que é uma pessoa tão querida e que eu admiro desde uma época muito, muito longínqua. Exatamente. Gratidão mais uma vez pelo seu sim. Deus abençoe cada vez mais a sua caminhada. Nossa Senhora vá à frente, sempre te conduzindo. Um beijo para você e fique com Deus, viu? Um beijo para você também. Fique com Deus. Deus te abençoe. Amém. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. A Deusira, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para o nosso Viver com Fé e Saúde. É uma alegria muito grande ter te recebido aqui, trazendo informações tão importantes, informações tão relevantes para todos nós, para a sociedade de forma geral. Um grande beijo para você, muito obrigada mais uma vez, viu? E como vocês sabem, o nosso Viver com Fé e Saúde também está com um bloco novo, aqui no bloco 4, que é o bloco Viver com Saúde. E o nosso convidado já esteve várias vezes aqui presencialmente no Viver com Fé e Saúde, já esteve online também aqui conosco, uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande, um colega de trabalho, um colega de profissão, que
que é o Harrison Rodrigues. Vamos ouvir aqui o que o psicólogo vai trazer para a gente sobre essa dica de saúde mental? Aqui é o Harrison Rodrigues, eu sou psicólogo e a gente está aqui para falar da nossa primeira dica prática para você trazer mais saúde mental para você e para sua família. E essa primeira dica tem a ver sobre sono. Você sabia que se você dorme mal ou dorme pouco, ou os dois, você pode afetar diretamente o seu humor? Você pode sentir sintomas de ansiedade, sintomas de estresse e até mesmo sintomas depressivos. Então, segue aqui algumas dicas práticas para você ajustar aí no seu dia a dia alguns comportamentos e atitudes e fazer o que a gente chama de higiene do sono, ou seja, limpar aquilo que suja o teu sono. A primeira dica é você manter uma janela de sono de 7 a 9 horas, não menos do que 7, senão você se sente cansado, não mais do que 9, senão você se sente preguiçoso. A segunda é você fazer atividades físicas regulares. A atividade física, ela ajuda você a liberar endorfinas, que ajudam você a relaxar e ter um sono de maior qualidade. A terceira dica é você manter o seu quarto escuro, fresco e silencioso. Quando você mantém escuro, a falta de luz ajuda a produzir melatonina, que é um hormônio do sono. E se você, obviamente, está com o quarto silencioso e mais fresco, e fresco eu quero dizer uma temperatura ali entre 18 e 20 graus, a gente já tem vários estudos mostrando que isso ajuda você a ter um sono de maior qualidade, mais regular, sem acordar durante a noite. A quarta dica tem a ver com luz também, que são as telas, seja da TV ou do seu celular. Esse aí que está na sua mão agora enquanto você presta atenção aqui em mim. Quando essas luzes azuis das telas, elas prejudicam, elas entram pelo seu olho e elas dão um sinal para o seu cérebro de que ainda não está na hora de dormir e aí não produz aquele hormônio do sono chamado melatonina, ou produz menos, né? Então evita, 1 hora antes de você dormir, sai das telas, vai fazer alguma outra coisa mais relaxante, quem sabe você consegue dormir melhor. A quinta dica tem a ver com você fazer um exercício mental de relaxamento. Você pode fazer isso nessa hora antes de você dormir. Você pode fazer uma meditação ou você pode fazer um exercício de respiração consciente. Ah, mas eu não sei meditar e nem respirar conscientemente. Tem vários vídeos na internet explicando como fazer isso. E se você já fez, mas não funcionou para você, tem uma alternativa, que é você sentar e escrever sobre o seu dia, onde você quiser escrever, tá? E você pode escrever algo marcante que aconteceu, para você organizar seu pensamento, ou você pode simplesmente escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Isso já tem provado que isso funciona para você dormir melhor e ter mais saúde mental. Segue essas dicas que você vai dormir muito melhor e trazer mais saúde mental para você. É com você, Claudinha. Harrison, querido, mais uma vez, muito obrigada pela sua dica. Muito bom ter você aqui conosco, participando do bloco Viver com Saúde. Muito obrigada mesmo. E se você está chegando agora, gente, o programa já está acabando, mas não há problema algum. Teremos as reprises no decorrer da semana. E também nós temos o canal do YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Se você ainda não é inscrito, clique lá em inscrever-se, clique no sininho para você receber as nossas notificações. Gostou da matéria? Curte a nossa matéria, o nosso vídeo. Compartilhe para que outras pessoas também possam, saborear das informações relevantes que nós apresentamos aqui para vocês. E, gente, clicando, compartilhando, inscrevendo no nosso canal, você está nos ajudando também a evangelizar. Você também vai estar ajudando a crescer o nosso canal no YouTube. Vai ser muito bom. Você pode também nos ajudar a fazer o Viver com Fé e Saúde. De que forma? Dando sugestões de pauta. Liguem para a gente no 3349-2358 ou no 993470532, que é o nosso WhatsApp. E antes de encerrar, eu quero te fazer mais um convite. Você que está aí, despertou aí no seu coração em fazer parte também da nossa família, sendo um parceiro, sendo um padrinho da evangelização, olha que maravilha, use esses mesmos canais para que vocês possam entrar em contato conosco.
ou pelo YouTube, ou então vocês podem mandar mensagem também nas nossas redes sociais, ligando para a gente. Olha, eu quero ser padrinho da evangelização. Vocês vão estar nos ajudando, sobretudo, a organizar e reorganizar o cenário não só do Viver com Fé e Saúde, mas os outros programas maravilhosos, programas oracionais que existem aqui. Nós contamos com cada um de vocês, porque é para vocês, gente, que nós estamos aqui levando sempre informação, levando a evangelização. É uma alegria muito grande estar com todos vocês. Agora nós encerramos o nosso programa da semana, mas eu desejo que fiquem todos com Deus e até o próximo Viver com Fé e Saúde. E salve Maria Imaculada!